Welcome aboard mais uma vez no canal do professor João Emílio Granato. É um prazer estar com vocês nessa nova história. E hoje é um capítulo interessante. Eu até fiz questão de gravar aqui junto aos pallets para poder demonstrar uma história bem legal que ocorreu como professor e que tem tudo a ver sempre com o dia a dia, né? Foco no processo, foco no que você está fazendo, dedicação quando ensina, dedicação quando aprende, enfim. Essa história retrata várias situações. Eu diria assim, no meu momento de professor foi frustrante, mas no meu momento de profissional foi extremamente importante e interessante. E aí eu queria dividir isso com vocês. Eu fui convidado para fazer uma palestra na Faculdade de Direito de Curitiba, isso há muitos anos atrás. Era uma espécie de direcionamento profissional, né? Ou seja, eles chamavam alguns profissionais do mercado para que fosse dar palestra para os alunos do primeiro e segundo ano, mostrando as profissões para que o aluno de direito pudesse seguir algum caminho. E a área de comércio exterior é riquíssima do aspecto do direito e tem várias situações que podem ser trabalhadas, né, de forma diferente ou dentro de um processo jurídico preventivo, ou seja, litigioso, sempre você vai ter alguma coisa relacionada ao comércio exterior, ao comércio internacional. É uma área bastante grande, bastante ampla dentro do processo de comércio exterior. Então, eu preparei uma palestra, primeiro focada no profissional do comércio exterior. Aí eu fiz um comentário do que era esse profissional, quais eram as habilidades necessárias, quais eram as características que essa pessoa deveria ter, como que ela deveria se desenvolver dentro do estudo dela, como que ela deveria se preparar no estudo, como ela deveria participar ativamente do processo social dentro de empresas, dentro de características de eventos, etc. E tal. Então, primeiro, foquei bastante esse profissional. Depois, vim a divisão das etapas dentro do comércio exterior, né? A etapa comercial, a etapa financeira, a etapa aduaneira, a etapa operacional logística, a etapa cambial. E aí posicionei estes alunos, dizendo assim, ó, agora a gente vai esmiuçar cada uma. Na parte comercial, você tem o direito relacionado à compra e venda, contratos de compra e venda, contratos de agenciamento, contratos de royalty. Na área operacional, você vai ter aí liability relacionado a documentos, relacionado a erro, você vai ter, dentro da área de câmbio, várias legislações relacionadas à transferência financeira, subfaturamento, enfim, coisas relacionadas à característica cambial. Na parte aduaneira, muita discussão relacionada à similaridade, à questão de não entrada, diferente tipo de tributação, enfim, uma série gigantesca na parte aduaneira. Na parte fiscal, então, aí o Brasil é campeão em demonstrar características, falhas na legislação que permitem aí vários ingressos do aspecto relacionado à legislação judicial. Então, foi uma palestra bastante rica em informação e eu fiz questão de posicioná-los a cada momento com informação que realmente fosse utilizada por um aluno de direito e não um aluno de comércio exterior. E isso é uma divisão que a gente faz naturalmente, mas foca muito mais na atividade que a pessoa vai construir. E aí partimos para uma operação door-to-door, que é sempre o que eu gosto de falar, mostrar para as pessoas que existe esse efeito espelho, que existe essa conexão de um país com outro país, que existe uma similaridade de atividades, para que as pessoas possam entender cada vez mais que não adianta ser um expert num fragmento dessa linha gigantesca que é o door-to-door. Então, aí começamos a falar de algumas coisas e falamos aí da industrialização, da parte que a empresa fazia o produto na sua concepção, de como seria vendido, a questão da embalagem, como ia se processar isso até o chegar no final do destino. Aí falamos bastante do aspecto comercial, como era vendida a mercadoria, falamos dos incoterms, falamos basicamente dos documentos, falamos da logística como um todo. Na logística a gente falou container, pallets, etc. e tal. Entramos na parte aduaneira, explicamos a parte aduaneira, entramos na parte fiscal.
Enfim, detalhamos as etapas, as 6 etapas que eu distribuo numa linha de door-to-door, falamos do door-to-door e falamos do profissional inserido dentro desse processo e falamos do advogado inserido dentro deste contexto também. E aí encerrei a palestra, agradeci, os professores disseram assim, alguém que tem alguma pergunta, fique à vontade, aí nós podemos esclarecer todos os dados. E aí eu esperei 2, 3 minutos, frustrante, não veio nenhuma pergunta, de repente alguém levantou a mão. Professor, eu tenho uma pergunta. Sua palestra foi muito legal, bastante esclarecedora, eu acho que todo mundo aqui gostou, deu para a gente sentir que temos aí uma área bastante ampla para poder atuar, mas eu fiquei com uma curiosidade e uma dúvida. Pois não, me diga o que você, qual a sua dúvida e qual o seu desejo de aprender. Eu não entendi o que é um pallet. Aí dá aquele banho de água fria assim. Como que um professor explica, mas não explica? Aí fica difícil. Então, na realidade, muitas vezes, a gente usa, eu particularmente uso 3 palavras que são fundamentais para qualquer profissional, mas eu adotei elas para mim. Né? Tudo que a gente conversa, tudo que a gente faz, tudo que a gente propõe dentro de algum mecanismo, algum propósito, algum sistema, alguma coisa que nós vamos fazer neste encaminhamento, desse processo de comércio exterior, a gente está tratando de detalhes, muitos detalhes. E esses detalhes são relacionados a várias situações, a forma que você fala, ao aspecto comercial, ao aspecto do Incoterm, aspecto relacionado ao documento, aspecto relacionado à logística, aspecto relacionado à embalagem. Então, a gente troca muitas informações no processo internacional, muitas. Por quê? Porque existe uma curiosidade de ambos os lados e isso faz a necessidade de existir essa conversa bastante embasada, bastante forte, bastante concreta. Mas tem o primeiro inimigo do detalhe, que é o óbvio. Então, quando você está falando com um empresário do outro lado do mundo, ou está falando com um gerente de exportação do outro lado, ou está falando com um gerente de logística, ou está falando com alguém que cuida de transporte marítimo, ou alguém que cuida de transporte aéreo, ou um despachante aduaneiro, enfim, você fala com pessoas importantes. Todas as pessoas que estão envolvidas são importantes. É a sua grande equipe. Então, você passa esses detalhes, às vezes com mais detalhe e às vezes com menos detalhe. Só que você passa as informações que são necessárias. E sempre com aquele receio de será que a pessoa sabe ou será que não sabe. E aí vem a palavra negativa nessa situação que chama-se óbvio. É a segunda palavra. Você pensa que a pessoa sabe. Você pensa que a pessoa não sabe. Então, às vezes você erra na sua concepção de avaliação, fala muito para uma pessoa que sabe e fala pouco para uma pessoa que não sabe. E o óbvio passa de batido, ou seja, você entregou a informação mal entregue. É aquela comunicação que corta a linha. Né? Então, você tem a primeira palavra, detalhes, a segunda palavra, o óbvio, e a terceira palavra, fatalmente, vai ser o quê? Desafio. Porque de um detalhe, alguém não fez o óbvio, virou um desafio. E o desafio é o abacaxi do comércio exterior, a dificuldade do comércio exterior. Foi aí que surgiu a minha famosa frase, que muita gente me conhece por ela, começa certo para terminar certo. Errar é humano, mas errar em comércio exterior é proibido, não pode errar. Então, isso tem que estar internacionalizado na sua cabeça, tem que estar internado no seu corpo, você tem que viver com isso, não pode errar. Também não tem que virar pânico, também não tem que virar uma doença, mas você tem que controlar a sua forma de trabalhar, seja ela em qualquer etapa desta amplitude de profissionais que podem existir nessa cadeia de comércio exterior, que é uma equipe que eu considero sempre mais de 100, 150 pessoas envolvidas diretamente com o processo de exportação e importação ponta a ponta. É muita gente, é muito detalhe e é muita coisa óbvia. Então, você tem sempre o desafio de corrigir. E o risco está na mão de duas pessoas. Quem comprou
e quem vendeu. O resto é a equipe. Então, se alguém errar no meio do caminho, acabou o seu processo. Acabou seu dinheiro, acabou seu produto. Então, não pode errar. E aí você faz uma palestra bacana, né? Super interessante, porque ela tem um foco e um objetivo, e a única pergunta que aparece é o que é um pallet. E, na realidade, você passou batido, você não explicou que pallet é uma caixa de madeira, né? Uma caixa não, vamos mudar, uma união de madeiras que vai formatar um quadrado ou um retângulo ou uma peça para poder juntar suas mercadorias em cima. Né? Sem dar um conceito super detalhado, é aonde a sua mercadoria vai estar para que eu possa manusear a carga no melhor formato, ou seja, eu vou juntar caixas ali em cima, eu vou juntar tambores, eu vou juntar qualquer tipo de carga que eu possa paletizar, ou seja, eu posso colocar em cima de uma plataforma aonde existem buracos laterais que eu possa fazer movimentação por forklift. Então, é uma coisa simples que a gente vê num atacarejo, a gente vê num porto, a gente vê numa feira popular, a gente vê em vários lugares um pallet, mas nunca explica detalhadamente o que é um pallet. E aí é a curiosidade das pessoas. Então, muitas vezes se explica alguma coisa com muita profundidade, com muito carinho, com muita vontade de explicar, e não atinge o objetivo. Isso é interessante. Por isso que eu quis mostrar essa história para vocês, para dizer o seguinte: a gente precisa se preocupar sempre, sempre, na nossa profissão de comércio exterior, de logística, com a transmissão da informação. Se é escrita, se ela é falada, se ela é passada por WhatsApp, corrijam, verifiquem, confiram, porque uma informação mal passada vai gerar, em algum momento dessa grande cadeia, um problema. E esse problema vai voltar para você resolver ou vai te trazer um prejuízo que você não conseguiu resolver. Então, muito cuidado, gente. É muito importante que isso seja passado à sua equipe. A sua equipe tenha isto como critério de procedimento interno, ou seja, sempre receber bem a informação e passar bem a informação. É uma brincadeira simples, mas é uma demonstração. Eu passei uma informação com bastante consistência, considerando, sem falsa modéstia, uns 95% de conteúdo muito bom, e a pergunta foi única. Você não me disse o que é um pallet. E talvez naquele contexto não caberia essa informação, mas não pode, e aí a minha escola é essa, não pode ninguém ir para uma sala de aula, ou ir para uma palestra, ou ir num telefone, ou ir num e-mail e não ter a resposta completa. Por que isso? Porque se eu te perguntei, eu quero receber a resposta. Então volta naquele conceito, melhor ser chato legal do que não ser chato. Se você não é chato legal, você não aprende, você não pergunta e você não recebe a informação. Perguntem. Tudo se transforma. Conhecimento é transformação e repasse. E é isso que é o mais legal. E para aprender, a gente tem que desaprender. Se você não desaprender, você não vai aprender. Fique com isso. Se está gostando do canal, por favor, continue divulgando, venha com perguntas, faça contato com a gente para poder alavancar cada vez mais este caminho que nós estamos seguindo, e em breve estarei aí proporcionando uma live em Instagram. Estamos terminando o projeto. Ok? Gente, obrigado mais uma vez e até o próximo encontro com vocês.